pessoal, eu sou a Rafaele Sobreira, especialista em gestão de pessoas e carreira. Estou aqui com uma convidada super especial, Juliana Miranda, sócia da Aquavero Investimentos. Tudo bom, Juliana? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, Rafa. Obrigado pelo convite. Obrigada por ter aceito. Hoje a gente vai ter um bate-papo aqui sobre a sua carreira, né? E eu já vou começar te pedindo para contar um pouco, né, dessa sua carreira, da sua formação e dos segmentos que você possa ter atuado, para depois, no segundo momento, a gente falar do seu atual desafio. Então, me chamo Juliana Miranda, sou economista de formação, né? Sou formada há 18 anos e há 17 anos atuo no mercado financeiro. Então, iniciei minha carreira já no antigo Banco Real, né? Onde assim que eu me formei, passei por uma seleção e entrei no Banco Real já na área comercial. Depois passei por alguns bancos, como o Banco Santander e Itaú, que foi o meu último banco, sempre atuando na área de alta renda. Atuei também na parte de crédito imobiliário, pessoa jurídica. E em 2018, né, eu comecei a estudar esse novo mercado, né, de corretoras, né, de assets entrando aí no mercado. E foi quando eu comecei a ver que eu queria partir para isso, né? Então, assim, eu queria me especializar na área somente de investimentos, porque gerente de conta ele tem que rodar vários pratinhos, né? Ele tem que abrir conta, vender cartão, atender cliente em agência, né? Então ele é um polivalente. Já eu queria me tornar uma especialista. E já pegando o gancho que você está trazendo, conta como foi essa decisão, essa virada de chave para dizer, não, eu agora vou direcionar o meu olhar, minha carreira, meu estudo para essa mudança, assim, o estalo que deu para a mudança acontecer. Me conta, antes de você falar do desafio, como é que ele está hoje. É, assim, eu sempre fui uma pessoa que busquei, tive sempre muita sede de informação e de buscar me diferenciar. Então, enquanto o banco exigia algumas formações, né, antes dele exigir, eu já estava fazendo. Então, eu sempre tive muita sede de estar à frente do que me exigiam. E nesse de estar à frente, eu participei de uma feira de investimentos em 2018 e foi quando me deu o estalo de que eu não sei nada. Então, eu preciso abrir minha mente, eu preciso me especializar mais, porque esse é o mundo que eu quero conhecer. E eu sabia que eu estando, né, ali no banco, sendo um CLT, eu estava engessada. Né? Então eu vi as mudanças internamente ocorrendo e eu tive um pensamento seguinte: daqui a alguns anos, se o banco disser para mim, Juliana, hoje você vai servir café, eu ia ter que servir café, porque o banco, né, era o meu chefe, então eu ia ter que fazer isso. Então foi o estalo que me deu para eu dizer assim, eu não quero isso, eu quero ter a independência de eu decidir o que eu quero fazer, ter as minhas próprias estratégias, né, e buscar me especializar naquilo que eu gosto. Então esse foi o principal estalo. E foi a partir daí que eu comecei a estudar esse mercado, me juntei com outras duas sócias, que hoje são minhas sócias, Carla Aguiar e Erika Arruda. A gente montou um business plan de que nós éramos 3 executivas, já tínhamos há bastante tempo no mercado, e a gente foi apresentar esse business plan para alguns grandes escritórios que estavam no Brasil, mas que ainda não estavam no Nordeste. Então, esse foi o nosso estalo, né, o nosso momento. Mas eu tenho uma pergunta, né? Você falou o momento em que vocês decidiram fazer isso, acho que é relevante nesse contexto da história da tua vida, né? Da tua profissão. Então, assim, fala para a gente do momento em que você resolveu fazer tudo isso, que eu sei que era um momento difícil para todo mundo. Nós, na verdade, estávamos incomodadas. Né? Então, assim, às vezes, a gente até fala que hoje o incômodo, né, você está insatisfeita com algo, olhe que às vezes é uma oportunidade, né, uma porta que está se abrindo. Então, elas vinham do Citibank, que era um banco, né, diferenciado, que já tinha um atendimento totalmente diferenciado dos bancos nacionais daqui, e eu, desde 2018, já estava buscando conhecer esse novo mercado, já vinha estudando, então a gente aliou as duas coisas. Elas estavam insatisfeitas, né, porque saíram de um banco americano, que tinha um atendimento totalmente diferente, e voltaram para um banco de varejo. Então, elas
se ficaram totalmente insatisfeitas com esse novo projeto, com esse novo desafio que elas estavam. E eu já queria mudar também o meu momento, né? Mudar a minha carreira para me tornar especialista só nisso e atender os meus clientes de uma forma mais diferenciada, coisa que eu não estava mais conseguindo fazer isso estando dentro do banco. Então, foi o pontapé nosso foi a insatisfação. Nós estávamos infelizes, insatisfeitas, né? A gente acreditava muito no nosso potencial, então a gente sempre teve um feedback muito bom dos nossos clientes, de que gostavam do nosso trabalho e tudo, então a gente pensou, por que não a gente não fazer o nosso? Muito bom e muito corajoso, né, como todo empreendedor. E aí pegando o gancho nisso, conta como é que está hoje o projeto atual, né, como é que está a expansão, vocês estão num local lindo, né, parabéns pelo escritório, e aí fala um pouco de como está agora, né, abriram, mexeram no business plan no meio do negócio que eu sei, né, e aí conta essa história para todo mundo. É bem história de empreendedor mesmo, né? Assim, empreender não é fácil, né? É uma mudança de mindset, realmente. Você sai anos de CLT, então o CLT traz a comodidade, né? Algumas certezas que você tem, e o começo É não a foi falsa fácil. É segurança. a falsa segurança, né? Então, o começo não foi fácil. Eu lembro quando a gente saiu em novembro de 2019, e em março começou uma pandemia, né? Então, a gente até abril, nem plano de saúde a gente tinha. Então, assim, por quê? Porque a gente estava esperando sair o CNPJ do escritório para poder. Então, assim, teve vários realmente assim desafios nessa caminhada, né? Começamos num escritório pequeno de 33 metros quadrados, porque a gente não tinha recurso inicial para investir, então todo e qualquer custo a gente precisava minimizar. E hoje, 2 anos depois, né, a gente está aqui num escritório de 135 metros quadrados, iniciamos em 3, já estamos com 9 pessoas, uma delas já está atuando em Natal, então onde a gente pretende crescer, que é sobre todo o norte e nordeste, e a gente está muito feliz. Então, assim, quando a gente até entrou nesse escritório, foi muito emocionante, porque você vê que foi uma conquista nossa, né? Assim, é claro que hoje todos os nossos 9 pessoas, 9 colaboradores que nós somos aqui, cada um tem o seu potencial, cada um tem sua parte de crescimento nisso aqui, mas quando nós três que fizemos o movimento de realmente se arriscar, de sair, né, sem nem uma certeza de nada, e a gente vê isso caminhando, e a gente vê isso progredindo, esse é o nosso maior pagamento hoje. E parabéns, né. E qual foi o fator primordial para você escolher as suas sócias, né? O que que você observou? O que que vocês têm em comum ou não têm em comum? E esse diferencial, de repente, faz a equipe ficar completa. Fala sobre essas competências avaliadas para serem sócios da Juliana. Sociedade é um casamento, né? E assim, eu que já sou divorciada, já disse para elas, eu não caso a segunda vez, agora vocês vão ter que me aguentar até o fim. Que eu não erro de novo. Mas foi muito engraçado, assim, foi no aniversário de uma delas, nós fomos almoçar, e eu já conhecia a Carla, nós tínhamos sido gerentes gerais em outra instituição. A Érica eu ainda não havia trabalhado, mas a Carla e a Érica já havia trabalhado juntas. Então, nesse almoço, cada uma estava com a mesma ideia, mas fazendo buscas de forma diferente, mas com a mesma ideia. E aí nós três pensamos juntas, por que não a gente não montar o nosso, né? E é incrível como cada uma, nós somos totalmente diferentes uma da outra, mas a gente se completa, né? Então, assim, tem uma que é 100% razão, que sou eu, a Carla já é mais emoção, a Érica é o equilíbrio. Então, assim, existem as divergências, claro, e isso é que faz a gente evoluir, porque é na divergência, né, de pensamento, de atitudes, que a gente consegue evoluir. Mas o principal mesmo foi a vontade, né? As três tinham a mesma. Nós éramos 3 pessoas bem aguerridas, né, que acreditávamos no nosso potencial e a gente acreditava que isso ia dar certo. Então, esse foi o principal ponto. Muito bom. E aí, eu queria que você desse dicas para as pessoas que estão aí começando a carreira, né? Que dicas você dá para as pessoas que estão começando a carreira aí, nessa tua área, e se der para ser o seu caminho que você quer indicar, ok. Se forem outros caminhos pelos erros que cometeu, também ok, mas fala para o pessoal, olha, eu acho que o caminho do sucesso é esse. Olha, eu acho que a primeira coisa é acreditar.
tanto acreditar em você mesmo, né, no seu potencial, como acreditar no seu projeto, né. Então, assim, até falo, nunca foi dinheiro que nos motivou, sempre foi propósito. Então, você primeiro precisa realmente estar muito firme em acreditar no seu propósito, porque a caminhada vai te dar muitos desafios e muitos momentos para você pensar em desistir. Então, se você estiver muito firme no seu propósito, né, de onde você quer chegar, como você quer chegar, os desafios vão acontecer, mas você vai conseguir prosperar, né? Então, eu acho que a primeira coisa é essa, acreditar e ter um propósito bem firme, né? E hoje a gente procura sócios, né? Assim, quem entra na nossa empresa vem com um projeto de ser sócio para a gente no futuro, então tem que vir que eu chamo com a dor de dono. Então, a dor de dono é necessário, né? Todo mundo que vai entrar numa sociedade, ela precisa saber que ela precisa entrar ali como dono. Então, a gente sempre fala, entrar aqui e sair, o que sair por último, tem que fazer como se estivesse na sua casa, olha se recolheu o lixo, se está tudo limpinho, né? Se desligou a luz e tudo, porque isso tudo conta. Quando você é um CLT e está trabalhando para uma outra pessoa, né? Você não pensa tanto nisso. Então, hoje a gente quer sócios que tenham dor de dono como a gente. Então, esse é o pré-requisito para ser sócio, viu? Já entrar com dor de dono. E aí, mudando totalmente de assunto, Ju, mas pensando assim, o mundo está muito veloz, estamos sempre muito atarefados, a agenda cheia. Como é que a Juliana equilibra a agenda entre a Juliana, profissional empreendedora, e a Juliana lá brincando com seus pets e, né, e curtindo a vida? Conta aí o segredo do relaxamento, se é que acontece, mas fala da tua agenda equilibrada. Como é que você lida com isso? Eu acho assim, você realmente precisa tentar equilibrar essas duas coisas, né? Porque se você não conseguir dar equilíbrio e leveza, né, em algum momento vai estourar. Então, assim, é claro que todo início tem uma dedicação bem maior. Então, assim, teve a fase realmente que a gente precisou estar bem dedicada. Então, assim, hoje já não. Então, hoje eu tento acordar cedo, fazer meus exercícios, seguir a minha programação, né? Finais de semana, tento deixar mais o celular de lado, né? Para ir fazer minha leitura, para ir curtir meus pais, ter o seu momento de lazer, porque isso, o equilíbrio é realmente necessário. E no dia a dia, como nós somos em três, é dividir tarefas, né? Também acho que numa sociedade, numa empresa, isso é bem importante, né? Você não trazer toda a responsabilidade para si. Então, aqui a gente tenta distribuir tarefas para justamente não pesar muito para cada um. E para a gente finalizar, se é que você pode dizer, eu queria ouvir planos para o futuro, né? Assim, o que é que você pode contar para a gente que tem de planos aí profissionais para o futuro, expansão, tá convidando as pessoas a se candidatarem, né? Não sei. Conta para a gente um pouco sobre isso. A gente primeiro aqui, a gente está sempre tentando se reciclar na questão das informações, né, do estudo. Por exemplo, eu, Carla e Érica, há um ano atrás, a gente tirou uma certificação que é o CFP, que é uma certificação de planejador financeiro internacional. Então, a gente quer que todos os demais que hoje são nossos colaboradores tirem essa certificação também, para a gente sempre estar dando um atendimento melhor para o nosso cliente. Esse nosso novo escritório aqui, a gente já tem posições para chegar em até 20 pessoas, né? Então, a gente quer crescer aí nesse ano, colocar mais 11 colaboradores aqui para o escritório e crescer aqui próximo também o nosso Nordeste, né? Teresina, Natal, a gente já está com uma assessor lá. Então, a gente pensa agora em 2022, 2023, a gente expandir mais para o Nordeste. Esses são nossos planos. Muito bom. Eu queria agradecer e queria saber se você quer deixar um recado antes da gente finalizar. Olha, como assessora de investimentos, né, que hoje eu sou, eu gostaria de fazer um alerta para todo mundo, porque sempre que você for falar de investimentos, que você for buscar isso, hoje a gente tem muitas informações no mercado, né, mas são muitas informações distorcidas, que muitas vezes não é para o seu perfil, né, não é adequada ao seu momento de vida. Então, assim, sempre que for procurar alguém, procure saber a formação, né, desse seu assessor, desse seu gerente de banco, né, para que você tenha informações fidedignas a respeito do assunto, né. Siga nossas redes sociais também,
também, @Aquavero Investimentos, né? E o meu, que é Juliana Miranda 81 no Instagram, que a gente também faz várias postagens e tudo de informações sobre investimentos. Ju, muito obrigada. Foi um prazer ter você com a gente. Até a próxima.